pessoal, professor Tiago Turnes, dando sequência na unidade sobre o sistema cardiovascular. E a aula de hoje temos um tema que é a pressão arterial. Então, o que é a pressão arterial e como ela se ajusta durante o exercício? E já vou iniciar trazendo essa equação que define o que é a pressão arterial média, né? PAN, pressão arterial média, é igual ao débito cardíaco pela resistência periférica total. Então, a ideia de hoje é que vocês entendam aí como essa equação influencia no próprio ajuste durante o exercício e também com a própria adaptação crônica com treinamento. Lembrando que nós já falamos do débito cardíaco, né, e seus ajustes, e também já falamos sobre a resistência periférica total, né, na aula passada aí sobre a distribuição do fluxo e as próprias adaptações agudas e crônicas que acontecem aí no sistema cardiovascular. Então, a pressão arterial ela pode ser definida como a tensão que o sangue exerce nas paredes das artérias, certo? E é determinada pela quantidade de sangue bombeada e intensidade da resistência ao fluxo sanguíneo. Aqui a gente já tem a definição, né, que eu trouxe no slide anterior. Então, é determinada pela quantidade de sangue bombeada, ou seja, o débito cardíaco, e a intensidade da resistência ao fluxo, né, a resistência periférica total. Quem nunca viu, né, como medir a frequência, a pressão arterial, então é realmente muito simples, basta ter prática, basta ter concentração, mas a pressão arterial é algo aí que praticamente todo profissional da educação física deveria pelo menos saber como aferir, né? Então, vamos iniciar aqui relembrando o comportamento da pressão do sangue nos compartimentos vasculares, certo? Então, vamos relembrar que a pressão sistólica ela vai continuamente caindo das grandes artérias em direção às grandes veias, resultando num fluxo de sangue por toda a circulação periférica. Então, a pressão ela é maior, né, nos ventrículos do coração, no caso no ventrículo esquerdo, né, nesse caso especial. Há uma pulsação aqui da pressão arterial devido à sístole e à diástole, então poderíamos pensar aqui numa pressão arterial média que fica em torno de 100 milímetros de mercúrio do ventrículo esquerdo para as grandes artérias. Essa pressão vai caindo em direção às pequenas artérias e às arteríolas, certo? Quando chega lá próximo do esfíncter pré-capilar e dos capilares, essa pressão já está próxima de 30 milímetros de mercúrio. Chega nos vasos de trocas, que são os capilares sanguíneos, né? Já está próximo aí de 20 a 10 milímetros de mercúrio, até que as vênulas captam esse sangue venoso, né, dos capilares, com uma pressão muito baixa, de uma maneira que quando ela chega nas grandes veias já esteja muito próximo de 0 milímetro de mercúrio. Então, esta tensão, né, essa pressão em cada um desses compartimentos que tem relação com a própria pressão arterial, né? Então, a pressão arterial seria aquela tensão mensurada principalmente no sistema arterial, representando aí todo esse mecanismo. A pressão arterial, como eu falei no início dessa aula, ela é um produto do débito cardíaco pela resistência periférica total. Lembrando que o débito cardíaco ele é um produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Então, qualquer fator que influencie no débito cardíaco ou na resistência periférica total pode afetar a pressão arterial. Ou qualquer fator que influencie no volume sistólico ou na frequência cardíaca, consequentemente afeta o débito cardíaco e também a pressão arterial. Então, é importante que o organismo tenha um mecanismo de ajuste bem efetivo para contrabalancear um ajuste no débito cardíaco ou na resistência periférica total para manutenção da pressão arterial. Né? Aqui a gente tem a aorta, por exemplo, que tem uma pressão arterial constante, né, média, que seria uma representação aí dessa pressão arterial que nós estamos aqui falando. Então, vale lembrar aqui, para quem quiser depois ver com detalhe, como é o processo de aferição, auscultação da pressão arterial, né, por meio aí da artéria braquial. Porém, né, a pressão arterial ela vai refletir lá o ciclo cardíaco, que compreende a sístole e a diástole. E a gente tem a paz e a PAD. Pressão arterial sistólica, que representa uma estimativa do trabalho do coração e da força que o sangue exerce contra as paredes arteriais durante a sístole ventricular. Porém, a pressão arterial diastólica vai no outro sentido. Ela indica a resistência periférica ou a facilidade com que o sangue flui das arteríolas para dentro dos capilares. Então, isso representando aí a diástole, a pressão arterial diastólica.
Vamos lembrar que durante o ciclo cardíaco, né, gasta-se mais tempo em pressões próximas à pressão diastólica do que à pressão sistólica. Por isso que é preciso fazer um ajuste em decorrência do tempo de cada período. Nesse caso aqui, a fórmula corrige a duração desse ciclo, de forma que se a gente fosse pensar numa pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio, né, a média ficaria em 100. Porém, com essa correção, a pressão arterial média acaba ficando próxima aí de 93,2 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial, então, ela vai ser afetada, como a gente já viu, também pela resistência periférica total, que pode ser também aqui compreendida como a resistência ao fluxo sanguíneo, né? E como que a resistência ao fluxo ela pode ser controlada? 1, pelo comprimento do vaso, 2, pela viscosidade do sangue e 3, por mudanças no raio de um vaso sanguíneo. Então, vamos lembrar, é muito difícil, né? Praticamente não se altera o comprimento do vaso sanguíneo, né? A viscosidade do sangue também não é possível controlar e essa mudança ela não acontece de maneira aguda, a não ser com algum medicamento ou efeito de treinamento. E o principal aspecto é a mudança no raio de um vaso sanguíneo. Por exemplo, reduzindo o raio do vaso sanguíneo pela metade, pode aumentar a resistência ao fluxo em 16 vezes. Né? Lembrando lá que o raio é elevado à quarta potência. Então, as principais alterações aí que vão desencadear modificações no fluxo sanguíneo vêm de alterações no raio de um vaso sanguíneo. E existem, né, mecanismos de controle da pressão arterial. E a atividade dos barorreceptores, né, compreendendo aí o barorreflexo, é um dos principais mecanismos de ajuste da pressão arterial. Vai ter lá no Moodle esse vídeo desta imagem, né, mas eu vou falar rapidamente como acontece esse barorreflexo. Então vamos pensar nessa situação, aqui nós temos o nosso medidor de pressão, numa situação em que o indivíduo está com uma pressão alta, certo? A gente tem um nervo aqui glossofaríngeo, o nervo vago, né, que compreende aí o sistema parasimpático. Nós temos lá os barorreceptores na aorta, né, que vão detectar aumentos e diminuições aí, na pressão arterial, que daí vão detectar também modificações mecânicas nessa estrutura arterial, e também na aorta, né, tem barorreceptores aqui que vão detectar principalmente um aumento da pressão. Estes barorreceptores, detectando esses aumentos na pressão, enviam sinais aferentes ao sistema de controle cardiovascular, que vai fazer o quê? Suprimir, diminuir a estimulação simpática, enquanto aumenta a estimulação parasimpática. O que a estimulação parasimpática vai fazer no coração? Vocês lembram? Então, ele vai estimular o nódulo sinoatrial a diminuir a frequência cardíaca, né? E também, junto com essa indução aqui, a uma menor estimulação simpática e também aumento da parasimpática, causa como consequência, né, uma própria dilatação destas artérias, dilata a artéria, o fluxo passa mais fácil e acaba fazendo o quê? Reduzindo a pressão arterial por alterações no volume sistólico e também no débito cardíaco. E aqui a gente chegou então numa outra situação oposta à situação anterior. O nosso medidor agora indica o quê? Uma redução na pressão arterial. Então, esses barorreceptores, né, ou o barorreflexo, vai atuar no aumento da pressão arterial. Então, se houve aqui, né, uma identificação de uma pressão baixa pelos barorreceptores, vão enviar, então, estímulos ao sistema de controle central cardiovascular, que vai fazer o que, então? Reduzir a estimulação parasimpática, enquanto aumenta a estimulação simpática. Certo? Então, o aumento dessa estimulação simpática faz a compressão das artérias, né? Aumentando a resistência periférica total, certo? Se vai aumentar a resistência periférica total, vai resultar numa maior resistência periférica total e aumentar, junto com a estimulação simpática, a frequência cardíaca, a contratilidade miocárdica e também vai causar venoconstrição, auxiliando no retorno venoso e auxiliando então no volume sistólico, aumentando o débito cardíaco e aumentando a pressão arterial. Então esse acaba constituindo aí o barorreflexo. Este sistema de controle de feedback da pressão arterial, né, pelo barorreflexo ou pelo reflexo barorreceptor, também acontece quando a gente passa de uma posição deitada, lying, né, para uma posição em pé.
certo? A gente já falou isso outra vez sobre o retorno venoso, né? Mas quando, às vezes acontece uma pessoa estar deitada e ela levanta, né? E às vezes ela levanta e se sente meio tonta, né? Então, existe esse controle de feedback negativo da pressão arterial pelo reflexo baroreceptor que vai atuar nesse fenômeno, certo? Então, quando a pessoa está deitada e ela se levanta, o que que isso ocasiona? A pressão, né, a força da gravidade dificulta o quê? O retorno venoso, certo? Quando a gente está deitado, o retorno venoso ele é facilitado pelo sistema de pressão e pela própria gravidade. Tanto é que acontecem modificações nessa própria organização quando a gente vai pensar em exercícios em pé e deitado. Enfim, nesse sistema, né, o aumento, assumir a posição ortostática vai fazer o quê? Pela força da gravidade, diminuir o retorno venoso. Se diminuir o retorno venoso, diminui, né, o volume diastólico final, certo? Se diminui o volume diastólico final, resulta num menor volume de ejeção. Lembram também do mecanismo de Frank-Starling, né? Diminuindo o mecanismo de Frank-Starling atuando e diminuindo o volume de ejeção, resulta no menor débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de ejeção pela frequência cardíaca. Diminuiu o volume de ejeção, diminuiu o débito cardíaco e o estímulo identificado pelos baroreceptores aqui foi uma redução na pressão arterial, certo? Então, os baroreceptores identificaram essa redução na pressão arterial, né, envolvendo aí, então, neurônios aferentes, neurônios sensoriais, eles vão estimular, então, lá o bulbo, né, no centro de controle cardiovascular, que vai fazer o quê? Aumentar a estimulação simpática e reduzir a estimulação parasimpática. Isso vai acabar resultando no quê? Num aumento da frequência cardíaca, que vai depois resultar num aumento do débito cardíaco e também a vasoconstrição das arteríolas, que vai aumentar a resistência periférica total. Aumenta a resistência periférica total, aumenta o débito cardíaco pela resistência periférica total igual a pressão arterial. Aumenta um, aumenta o outro, aumentou a pressão arterial. Então esse é o controle aí de baroreceptores, né, controlando esse feedback negativo da pressão arterial de uma situação de estar deitado para passar pela posição em pé. E durante o exercício, pessoal, a pressão arterial sistólica ela tem um aumento diretamente proporcional ao aumento na intensidade do exercício cíclico, certo? Então vamos relembrar aqui no exercício cíclico. Decorrente, claro, a gente já viu, do aumento do débito cardíaco. Em exercícios máximos, a pressão arterial sistólica pode ultrapassar os 200 milímetros de mercúrio, podendo chegar a 240 a 250, como a gente pode ver nesse teste em que há um aumento na inclinação. E aqui a gente pode perceber que a pressão arterial diastólica praticamente não se altera, enquanto a pressão arterial sistólica vai aumentando com o aumento da intensidade, né? Então a gente já viu também que durante o exercício, por exemplo, cíclico, porém submáximo, né, o débito cardíaco ele aumenta até alcançar a demanda do exercício, da mesma forma que o volume sistólico e o aumento da frequência cardíaca aumentam até atingir a estabilidade da demanda desse exercício submáximo, certo? E o que aconteceria então com a pressão arterial? A pressão arterial segue um padrão parecido. Então há um aumento inicial até atingir o platô, né, ou até mesmo maior valor, uma estabilidade, enquanto que a pressão arterial diastólica praticamente não se altera. Após o exercício, esses valores vão retornar aos valores de base, enquanto que a pressão arterial vai seguir a mesma tendência de seguir os seus valores de repouso, mas é comum acontecer, dependendo do tipo de exercício, dependendo do nível inicial de pressão arterial do indivíduo, dependendo de fatores como nível de treinamento, também pode acontecer o fenômeno da hipotensão pós-exercício, que nós vamos falar mais para frente. Então, ainda durante o exercício cíclico, né, no início, né, a vasodilatação nos músculos ativos vai reduzir a resistência periférica total para aumentar o fluxo sanguíneo em grandes segmentos da vasculatura periférica. Essas contrações rítmicas, de acordo com a bomba respiratória e a bomba muscular, auxiliam o retorno venoso. O maior fluxo sanguíneo eleva então a pressão sistólica nos primeiros minutos de exercício contínuo e submáximo. A pressão arterial sistólica ela vai se estabilizar no exercício, como a gente viu anteriormente, em cerca de 140 a 160 milímetros de mercúrio em indivíduos saudáveis, enquanto que pode ser reduzida ainda a pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, por uma dilatação de arteríolas e menor resistência periférica ao fluxo sanguíneo como estímulo metabólico do próprio exercício. Enquanto que, como a gente pode perceber aqui, a tendência é a pressão arterial diastólica permanecer inalterada.
Vão acontecer modificações durante o exercício cíclico também de acordo com qual parte do corpo nós estamos se exercitando. Então, vamos pensar exercícios com os braços ou apenas com as pernas, né? Então, a gente pode perceber nesta imagem o aumento da pressão arterial sistólica e diastólica em exercícios realizados apenas com o braço em azul e apenas com as pernas em vermelhos. E é possível observar que tanto a pressão arterial sistólica como diastólica, e também se a gente fosse analisar a própria frequência cardíaca, são maiores decorrentes do exercício apenas utilizando o braço do que utilizando a perna durante o exercício cíclico. Mas por quê? Principalmente porque os exercícios realizados com os braços apresentam uma pressão arterial mais elevada devido à menor massa muscular envolvida e também árvore vascular que vai oferecer uma maior resistência periférica total. Ou seja, quando os exercícios são feitos apenas com os braços, né, há uma menor área vascular fazendo vasodilatação, em comparação, por exemplo, com o braço, que a árvore vascular é muito maior. Então, isso oferece uma maior resistência periférica total e causa uma maior pressão arterial com exercícios com os braços em relação apenas com as pernas. Outro aspecto é que também durante o exercício apenas com os braços parece haver uma maior estimulação simpática em comparação aos exercícios realizados apenas com as pernas. Vale lembrar, pessoal, também que a tendência à pressão arterial diastólica, que representa a resistência periférica total, não se altera durante o exercício. Significa aí que realmente, né, a resistência periférica está se mantendo igual. Porém, se houver aumentos aí de cerca de mais de 15 milímetros de mercúrio, é uma normalidade já na pressão arterial diastólica e é recomendado ocorrer a interrupção do exercício. Então, esse aumento da pressão arterial diastólica pode estar indicando aí alguma obstrução ou alguma situação de aumento da resistência periférica total, e o recomendado é interromper o exercício e buscar aí os fatores que possam estar levando a esse aumento. Durante o exercício resistido, né, também vai haver aí um aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, principalmente sistólica com o exercício, né, justamente porque essa ação muscular de levantamento de peso, né, ou da própria contração, principalmente a contração excêntrica e estática, vai gerar uma tensão, né? Então, essa tensão gerada pelo movimento faz uma compressão mecânica nos vasos arteriais periféricos. Isso faz o quê? Faz um aumento na resistência periférica total e uma diminuição momentânea na perfusão muscular. Para restaurar o fluxo sanguíneo, o organismo aumenta a atividade simpática, aumenta o débito cardíaco e a pressão arterial média para o quê? Manter esse fluxo sanguíneo durante o exercício. Então, a gente pode perceber aqui nessa pulsação, de acordo com as próprias contrações e também a própria sístole e diástole, né? Mas de acordo com as repetições em decorrência das ações excêntricas e concêntricas de um exercício em termos de repetições, né? E aqui a gente está vendo a quantidade de oxigênio, né, ml, por 100 ml de sangue. Então, mostrando de fato essa entrada aí pulsátil na musculatura em exercício. E essa magnitude, né, de aumento da pressão arterial, ela tem uma relação direta com a intensidade, tanto no exercício resistido quanto no exercício cíclico, quanto a quantidade de massa muscular envolvida, né? Quanto maior a massa muscular envolvida, acaba resultando também em maiores aumentos da pressão arterial. Então, o que vale considerar? Que exercícios cíclicos irão resultar em valores menores de pressão arterial sistólica e diastólica do que exercícios resistidos. Aqui a gente tem, por exemplo, a pessoa em repouso, depois a pessoa fazendo um exercício aeróbio, exercício resistido apenas com os braços e exercício resistido apenas com as pernas, com uma carga semelhante à realizada com os braços, né? Porém, aqui é diferente lá do cíclico, lembram, braços e pernas, devido à própria magnitude do aumento da pressão arterial, também relacionada à massa muscular envolvida. Eu falei anteriormente sobre um fenômeno que é a hipotensão pós-exercício. Então, após o exercício, a recuperação da pressão arterial, ela costuma apresentar um período de hipotensão. O que seria hipotensão? Pressão arterial menor do que em relação ao repouso. Então, após o exercício, a pressão arterial sistólica cai temporariamente abaixo dos níveis de repouso. Então, essa hipotensão, esses valores mais
reduzidos de pressão arterial após o exercício pode durar até 12 horas. Então, é comum observar aí por períodos transitórios de 1 hora, 2 horas após o exercício, mas ainda pode estar reduzida após 12 horas de exercício. Então, principalmente aí em decorrência do exercício, pode haver, né, uma alteração no controle barorreflexo, né, alterando aí a atividade do nervo simpático. Essa atividade reduzida dos nervos simpáticos, também associadas ao aumento da liberação de substâncias vasodilatadoras, pode então reduzir a resistência vascular, né, a resistência periférica total, causando esse período transitório aí de hipotensão pós-exercício, reduzindo a pressão arterial. Outro fator que também acaba sendo apontado para contribuir para a hipotensão pós-exercício é que, devido após o exercício, essa estagnação venosa, né, de sangue em órgãos viscerais e também em leitos vasculares na musculatura, ele pode diminuir o volume sanguíneo central e, consequentemente, a pressão arterial sistêmica. Dependendo, então, considerando que há essa hipotensão pós-exercício, é recomendável, né, a utilização de mais de um período de atividade física por dia, pensando aí, considerando a hipotensão pós-exercício, que pode ser benéfica para pessoas que têm uma pressão elevada. Lembrando que vários fatores influenciam na hipotensão pós-exercício, né, como também um dos fatores é o próprio nível inicial de pressão arterial observado. Então, o exercício aeróbio, né, a influência do treinamento físico na função estrutura vascular, incluindo os diversos hemodinâmicos apresentados aqui nessa figura em vermelho que já vai aparecer, levando à diminuição da resistência vascular periférica e da pressão arterial média. De que forma? O próprio exercício, né, com o estresse de cisalhamento e a redução do estresse oxidativo e da inflamação, altera positivamente a função endotelial, diminuindo essa rigidez arterial e também causando uma atenuação da atividade simpática. Junto dessa função endotelial melhorada, há um aumento de liberação de substâncias vasodilatadoras, no caso o óxido nítrico e as prostaglandinas, e também uma diminuição na liberação de substâncias que são vasoconstritoras, como endotelina e a angiotensina. Isso contribui para um aumento do diâmetro arterial e uma diminuição da espessura da parede arterial. Se há um aumento do diâmetro arterial, isso facilita a passagem do fluxo. E uma menor espessura da parede arterial causa o quê? Um menor atrito, uma menor resistência desse próprio vaso. Isso, contribui para uma menor resistência periférica total e, consequentemente, cronicamente, uma menor pressão arterial. Então, isso acaba justificando, auxiliando em por que há uma melhora da pressão arterial com o treinamento aeróbio, exercício aeróbio. Fora outros mecanismos que a gente também já falou anteriormente, relacionados ao débito cardíaco, relacionados à redistribuição do fluxo sanguíneo. Encaminhando para o final da aula, então, pessoal, a pressão arterial em indivíduos saudáveis aí costuma ficar na pressão sistólica, o famoso 12/8, considerada a pressão ótima, 120 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 80 milímetros de mercúrio na diastólica. Ainda é considerado normal a pressão abaixo de 130 a 85 milímetros de mercúrio, sendo que já é considerado uma pressão alta, mas ainda normal, desde que volte-se a verificar anualmente aí, entre 130 e 139 a sistólica e 85 a 89. Porém, é importante destacar que acima de 14/9, já o 140 a 159 na sistólica, por 90 a 99 na diastólica, já é considerado aí um processo de hipertensão no estágio 1, certo? Que precisa ser confirmado aí dentro de 2 meses. Então, acima de 14 já é alerta, e considerada realmente uma hipertensão moderada, já acima de 160 a 179, e a pressão diastólica entre 100 a 109. E os mecanismos que a gente comentou anteriormente, influenciando, obviamente, diretamente nesses valores. Então, tanto o exercício sendo um fator importante, contribuindo para que a gente se mantenha nessa faixa normal de pressão arterial. Lembrando, por exemplo, que o próprio envelhecimento, aqui pensando nesses mecanismos, contribui para quê? Para um aumento da espessura da parede arterial, no sentido de reduzir também o diâmetro arterial, devido à própria não disfunção, mas prejuízo nesse tecido conjuntivo e tecido fibroso que constituem aí as nossas artérias e veias. Então, isso acaba aumentando a resistência também. Então, é mais normal que a pressão arterial em idosos seja mais elevada do que em indivíduos
jovens. Porém, falando em exercício, que é o nosso principal tema aqui, né, é importante destacar que um dos fatores de risco, né, é a falta de exercício, ou seja, o sedentarismo, junto com muitos outros, como o tabagismo, como o estresse, má alimentação, o próprio sexo acaba sendo um fator, a idade, fatores prévios familiares também são fatores, consumo excessivo de álcool, todos esses são fatores de riscos aí para hipertensão. E o exercício é um fator muito importante para a manutenção da pressão arterial saudável. E aí vale a pena destacar que uma simples queda na pressão arterial sistólica de 2 milímetros de mercúrio pode reduzir a morte por acidente vascular encefálico em 6% e por cardiopatia em até 4%. Então, vale aí novamente o chamado, o lembrete da importância do exercício da atividade física para a manutenção da pressão arterial e não entrar numa situação patológica, né, da hipertensão. Por fim, pessoal, fica a pergunta para vocês. Como a pressão arterial se ajusta durante o exercício? Vale a pena aí para vocês refletirem durante o exercício cíclico, durante o exercício resistido, com membros superiores, inferiores, que fatores a determinam e como ela se ajusta durante o exercício, certo? Tentem responder. Obrigado pela companhia. Até mais.